semana passada o pastor Luciano falou sobre Jó, um homem também conhecido e muito conhecido pela sua fé, pela sua esperança, pela sua paciência no Senhor. Agora nós vamos falar de alguém que escreveu um livro pequeno, por isso é chamado de um profeta menor, um livro de apenas 3 capítulos, que é o profeta Abacuque, e que nós vamos ler agora a partir do capítulo 1, versículo 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo entre vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, e pedimos por tua misericórdia, Deus, que o Senhor nos abençoe e que fale ao nosso coração, Senhor Deus, dentro daquilo que o Senhor quer falar, e pela tua misericórdia e graça, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus, como pessoas, Senhor Deus, que triunfam pela fé, como é o caso desse grande profeta Abacuque, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, faz isso no nosso coração e na nossa vida. Assim nós oramos. Amém, Deus. Amém. Meus amados, como nós acabamos de dizer, Abacuque foi alguém que profetizou numa época muito difícil. Um tempo muito difícil. Assim como Elias, assim como Jó, conhecido como um homem de fé. Aliás, muito conhecido, porque Abacuque foi citado pelo apóstolo Paulo, é citado pelo escritor aos Hebreus. Abacuque é referência para a reforma protestante, para Lutero, para Calvino. Esse homem, apesar de ter escrito tão pouco, é conhecido por sua confiança e sua fé no Senhor. Mas eu quero dizer para você que Abacuque é homem como eu e você, e que passou por dias difíceis, pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas inquietações e por muitas expectativas também. Aliás, diz uma frase célebre, né, famosa, diz: a expectativa é a mãe das frustrações, né? A expectativa é a mãe das frustrações. E quem sabe você adentrou esse ano cheio de expectativa. Quem sabe você adentrou esse ano cheio de planos. Quem sabe você, nesse momento, também tem muitas expectativas a respeito de vários assuntos. Quem sabe você adentrou esse ano antes da pandemia e tinha muitos planos e expectativas a respeito de filhos, a respeito da empresa, a respeito de emprego, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua vida universitária, a respeito dos seus relacionamentos, a respeito do seu casamento. Quem sabe você tinha muitas expectativas. E você apresentou diante de Deus essas suas expectativas. E você orou. Mas de repente as coisas não saíram como você queria. De repente as suas expectativas foram frustradas. E é possível que em algum momento você tenha perdido a esperança. É possível que em algum momento você tenha se entristecido de uma tal forma que não consegue caminhar. É possível que você também, por conta dessa frustração, não esteja entendendo os propósitos de Deus. Eu quero dizer que Abacuque passou pelos mesmos dilemas que eu e você passamos. Nós fazemos planos, nós temos expectativas, mas Deus, Ele não tem compromisso com as nossas expectativas,
mas Ele tem compromisso com o nosso caráter e com o nosso bem. E Ele cumpre as expectativas dEle, Ele cumpre os propósitos dEle, para a glória dEle e para o nosso bem. E tudo que Ele faz é para o bem do seu povo. E às vezes, aquilo que é o plano de Deus e os planos do Senhor, não são os nossos planos. Aquilo que Deus está fazendo não corresponde às nossas expectativas. E às vezes nós entristecemos, deixamos de caminhar, às vezes entramos em depressão, adoecemos muitas vezes, porque nós precisamos muitas vezes corrigir um pouquinho do nosso olhar, das nossas expectativas. E talvez também precisamos conhecer melhor esse Deus e como Ele trabalha. Abacuque, ele tinha uma grande expectativa a respeito desse momento em que havia muita idolatria, momento em que havia muita apostasia. Abacuque, ele havia vivido os tempos do rei Josias, um momento de muita alegria, de muita maturidade do povo de Deus, em que o povo de Deus estava na presença de Deus, o povo de Deus estava obediente, momento de reformas através desse grande rei de Israel chamado Josias. E Abacuque viveu esses dias. E quando ele vai escrever seu livro, Abacuque já está entristecido, ele não está entendendo muito bem aquilo que Deus está fazendo. E você percebe que no início do livro, Abacuque está muito angustiado, porque ele tem uma expectativa de que Deus julgue a Israel. Ele percebe que há muita injustiça, ele percebe que há muita tristeza, ele percebe que há violência, ele percebe o direito torcido, a justiça torcida, iniquidade saindo pelas janelas. E a expectativa de Abacuque como profeta de Deus é que essas coisas sejam julgadas pelo Senhor e que o Senhor dê um jeito nisso, que o Senhor venha agir nisso. E muitas vezes a nossa expectativa também é: Senhor, dá um jeito no meu problema, dá um jeito na minha expectativa, dá um jeito na minha causa, pleiteia a minha causa. No caso de Abacuque, a resposta do Senhor foi uma resposta que ele não esperava, porque Deus responde para Abacuque o seguinte, a partir do versículo 5: Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. E começa muito bonita a resposta de Deus, mas depois vem a frustração de Abacuque. A partir do versículo 6, Deus diz assim: Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. A resposta de Deus para Abacuque é: eu vou suscitar uma nação idólatra, eu vou suscitar uma nação cruel e violenta para julgar o meu povo. E Abacuque, ele se frustra muito com isso, e ele não entende, e a expectativa de Abacuque é frustrada nesse caso. Mas por que Abacuque então é tão famoso por ser um homem de fé? Por que Abacuque ele é tão conhecido? Porque lá no capítulo 2, versículo 20, uma das frases mais importantes do seu livro, talvez a frase central do seu livro, e a frase famosa, citada pelo apóstolo Paulo, citada pelo escritor aos Hebreus, citada pelos reformadores, um livro estudado pelos reformadores, que é: o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Se Abacuque ele tem essas frases maravilhosas, e lá no final, aquele louvor maravilhoso que diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Se Abacuque ele é conhecido por esses versículos tão maravilhosos, por que Abacuque está tão frustrado? Por que Abacuque está tão entristecido?
Porque até chegar nesse nível, Abacuque teve que exercer verdadeiramente a sua fé. Abacuque teve que corrigir o seu olhar. Abacuque ele teve que aprender a olhar com o olhar de Deus para as coisas que estavam acontecendo. E é por isso que Abacuque é tão famoso, porque mesmo não entendendo nada, ele confiou no Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o grande desafio da nossa vida é esse: é continuar crente, confiando no Senhor, mesmo quando tudo está dando errado. Amém? Porque quando tudo está dando certo, é fácil confiar. E nós devemos confiar. Quando as coisas estão dando certo, nós devemos nos alegrar. Nós devemos exultar, nós devemos agradecer. Nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus. Quando as coisas estão dando certo, nós devemos sim nos alegrar. Não tem problema nenhum nisso. Mas nós também devemos exercitar a nossa fé e a nossa confiança. E principalmente quando tudo está dando errado. Quando as nossas orações não são respondidas. Quando Deus silencia. Nós precisamos aprender a confiar em Deus quando você não está sentindo nada. Porque nem sempre nós estamos emocionalmente sentindo as coisas. E naquele momento que você de repente não está sentindo nada, você precisa continuar crendo. Porque a nossa fé ela vai muito além do sentir. Amém? E esse é o grande desafio da espiritualidade. Esse é o grande desafio da nossa fé. E é por isso que o tema dessa mensagem é nossas expectativas e o triunfo pela fé. Poderia ser nossas expectativas frustradas e o triunfo pela fé. Porque, queridos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele triunfa pela fé, independente das circunstâncias. E eu quero trazer para vocês aqui algumas características desse profeta que mostram como que são as atitudes de um homem e de uma mulher de fé, de um cristão, de um crente, de alguém que triunfa pela fé, de alguém que vence pela fé. Quais são as características de um vencedor pela fé? Como que ele age? Como que ele faz? O que que ele diz? Qual é a sua postura? Eu creio que Abacuque pode nos ensinar um pouquinho a respeito disso. E, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que um homem de fé, um vencedor pela fé, alguém que triunfa pela fé, é uma pessoa que lamenta diante daquilo que está errado. Não é proibido lamentar. Abacuque ele começa dizendo: até quando, Senhor? Você já disse isso? Você já fez isso para Deus? Você já falou isso para Deus? Você, meu irmão, que está nos vendo pelas redes sociais, você já disse: até quando, Senhor? Até quando eu vou estar aqui sofrendo? Até quando eu vou pleitear essa causa? Até quando eu vou clamar e as coisas não vão acontecer? Pois eu quero dizer para você que você deve fazer isso e que não há problema nenhum em fazê-lo. Tem um livro inteiro chamado Lamentações. Tem um livro inteiro chamado Lamentações, de um profeta chamado Jeremias, que é um homem de Deus que sofreu muito, é contemporâneo de Abacuque, no reinado do rei Joaquim, que também sofreu muito por conta da injustiça, que já tinha vivido tempos áureos também e que agora estava observando a apostasia em Israel, e mesmo assim escreveu um livro de lamentações, onde ele abre o seu coração para Deus. Grandes homens de Deus lamentaram diante do Senhor. O salmista Davi começa o Salmo 13 dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Querido, não há problema nenhum em lamentar. O lamento vem de um coração sofredor que anseia por justiça. O lamento, ele vem de um coração que tem expectativas santas. Eu quero dizer para você outra coisa aqui: não é pecado e não há problema nenhum em ter expectativas.
Tenha expectativas santas, tenha expectativas boas, tenha causas boas pelo que orar e pelo que lamentar. Observe as coisas que estão acontecendo, assim como Abacuque, um homem que entendeu muito bem o que estava acontecendo no seu tempo, e demonstra na sua oração que é alguém que não é alienado quanto ao sofrimento e quanto à injustiça. Assim nós devemos também ser. Nós não podemos ser pessoas alienadas ao sofrimento das pessoas, ao sofrimento humano, ao sofrimento da igreja, à perseguição, à apostasia. Pelo contrário, nós devemos chorar e lamentar por conta da injustiça. Esse é o nosso papel. O nosso papel como igreja é clamar por justiça, mas não a justiça dos homens, não essa justiça social que muitos pregam aí dentro dessa famigerada teologia da libertação, essa justiça que muitas vezes só pleiteia uma mudança social. Não, a justiça de Deus. Amém? Clame pela justiça de Deus, chore, porque bem-aventurados são os que choram, e eles serão consolados. Amém? Esse é o nosso trabalho enquanto igreja, é clamar, é lamentar pelas coisas erradas, pelo pecado. E Abacuque, ele faz isso. Ele tem uma santa expectativa de que Deus corrija o pecado. E não há problema nenhum em você chegar diante de Deus e apresentar e derramar o seu coração diante disso. Pessoas que triunfam pela fé lamentam. Pessoas que triunfam pela fé não são alienadas e alheias ao sofrimento e ao pecado. Principalmente ao pecado. Bem-aventurados aqueles que choram pelos seus próprios pecados. E bem-aventurados aqueles que choram e lamentam pelo pecado existente no mundo. E que clamam pela justiça de Deus. Não significa que aquilo pelo que você está clamando, vai acontecer na hora. O seu pedido vai ser atendido, a sua expectativa vai ser atendida naquele momento, seja qual for, mesmo que seja uma causa santa, mesmo que seja uma causa boa. Se for uma causa fútil, então nem se fala, né? Mas se for uma causa santa, que vai de acordo com a palavra de Deus, uma causa que tem a ver com a justiça de Deus, que está de acordo com a palavra de Deus, como esta causa pela qual Abacuque aqui está pleiteando, querido, lamente, lamente. Deus é Deus que ouve. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está alheio à sua causa. Deus não está alheio às suas expectativas. A diferença é que Ele está construindo muitas vezes uma outra história diferente da qual você espera. E a história que Ele está construindo é melhor. E os pensamentos dele são melhores. E os caminhos dele são melhores do que os nossos. Amém? E ele tem outras expectativas. O que estava acontecendo aqui no momento em que Abacuque ora é que Deus já tinha determinado. É uma sentença. Não é o chamado ao arrependimento. É uma sentença. Deus já tinha decidido que o povo de Deus, por causa dos seus muitos pecados, eles iriam para a Babilônia. Jerusalém ia ser destruída, eles iam ser levados cativos, e isso Deus já tinha determinado. Mas Abacuque não sabia disso. E ele tinha esperança de que Deus não cumprisse, não fizesse isso. Ele tinha essa esperança, e por isso ele clamou, meus queridos. Por isso ele clamou. E eu quero dizer, clame. Eu quero dizer para você, lamente. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não confunda lamentação com murmuração. Tá bom? Lamentação vem de um coração sofredor. Lamentação vem de um coração que deseja Deus. Lamentação vem de um coração que deseja a justiça de Deus. Lamentação vem de um coração que deseja a santidade de Deus. Lamentação vem de um coração que deseja coisas de Deus. Se você deseja algo, uma bênção para o seu casamento, você está desejando algo santo, porque o casamento é de Deus. Se você deseja um filho, você está desejando uma coisa boa, porque é uma coisa de Deus.
Se você deseja que o seu filho se case com uma menina crente, você está desejando uma coisa boa, porque isso é de Deus. Isso é de Deus. Se você está lamentando porque você deseja justiça, se você está lamentando porque você está sendo perseguido porque você é crente, você está pleiteando uma causa justa. E você está apresentando a sua causa para Deus. Você não está saindo reclamando para as pessoas. Porque a partir do momento que a gente começa a reclamar com as pessoas, não estou dizendo que você não pode compartilhar a sua causa com as pessoas, mas a partir do momento que a gente sai reclamando para as pessoas, aí vira murmuração. Aí vira murmuração, começa a reclamar da vida. Aí começa o famoso mimimi. A murmuração vem de um coração imaturo. Murmuração vem de uma mente e de um coração mimado. De uma mente mimada. Lamentação não. Você pode lamentar. Aliás, você vai perceber que o livro de Abacuque, ele começa com lamento, ele termina com louvor. E eu tenho certeza que o seu lamento vai ser transformado em louvor. Amém? Porque você é um homem e uma mulher de fé. Amém? E você vai triunfar pela fé, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, o seu lamento vai ser transformado em louvor. E eu termino essa parte do lamento de um texto que o pastor Heber Júnior, aliás, o pastor Heber Júnior escreveu um livro sobre Abacuque chamado O Triunfo da Fé. O Triunfo da Fé, eu recomendo. E quando eu li esse livro, eu fiquei maravilhado, porque ele cita um texto, eu não me lembrava desse texto da palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 10, tanto que lamentação é algo de Deus e não é um pecado, você pode questionar a Deus e dizer a Deus, até quando? Que os santos de Deus que estão mortos, eles clamam a Deus dizendo, Senhor, quando o Senhor vai julgar essa causa? Está lá no capítulo 6, versículo 10, você quer abrir lá? Eu termino essa parte com isso. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. É muito interessante. Apocalipse capítulo 6, pode ser a partir do versículo 9. O livro de Apocalipse, meus irmãos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma imagem da terra e uma imagem do céu. É sempre assim. Coisas que acontecem na terra e coisas que acontecem no céu. Assim diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aqui é uma visão do céu. Nesse momento em Apocalipse está sendo apresentada uma visão do céu. E a partir do versículo 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, e debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. As pessoas que haviam sido mortas estavam clamando no céu, na sua santidade, clamando a Deus para que Deus julgasse, para que Deus fizesse justiça por conta do sangue inocente que foi derramado por causa do Evangelho. Até quando, Senhor? Eles estão lamentando ali, nesse momento. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, lamente, clame, ore, busque a Deus, pleiteie a sua causa. Mas em segundo lugar, meus queridos, assim como Deus responde a essas almas glorificadas que estavam clamando, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, espere no Senhor também. Espere a resposta do Senhor com paciência. Se você percebeu o que Deus responde para essas pessoas que clamam aqui no Apocalipse, Ele diz assim, espera, aguardem, porque o que vocês estão pedindo vai cumprir,
quando os vossos irmãos também morrerem e estivermos todos juntos aqui. Essa foi a resposta do Senhor. E existe um momento em que Abacuque também, lá no capítulo 2, depois de ter clamado a Deus, depois de ter dito a Deus que ele não entendia mais nada, e é interessante, depois de ter clamado, depois de ter apresentado a sua causa diante de Deus, Abacuque ele chega a perguntar para Deus: Senhor, será que o Senhor é tão puro? Será que o Senhor é tão... É como se ele tivesse assim: Senhor, parece que o Senhor é muito ingênuo. Ali no capítulo 1, versículo 12, não sei se vai ser possível projetar aí, no capítulo 1, versículo 12, o profeta chega a interceder dizendo assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque continua questionando a Deus, diante da resposta de Deus, de que os caldeus, o exército de Nabucodonosor iria invadir e levar o povo para a Babilônia cativo. Ele diz assim: Senhor, será que o Senhor é tão puro de olhos que não está percebendo? Tu, ó rocha, é tão santo que não percebe que isso não está certo? Abacuque, na sua visão limitada, humana, questiona a Deus. Mas no capítulo 2 ele tem uma atitude, ele percebe que não tem jeito. Meu querido Luiz, ele percebe que não tem jeito. No capítulo 2 ele diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque nesse momento ele se coloca na sua torre de vigia. Abacuque nesse momento ele diz assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou esperar em Deus agora para ver o que ele vai me responder. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já clamei, eu já lamentei, eu já chorei diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos: há momentos que nós vamos ter que nos calar, e que simplesmente nós vamos ter que esperar em silêncio, na torre de vigia, aquilo que Deus vai fazer. Agora eu tenho certeza de uma coisa: a resposta de Deus vai ser a melhor resposta sempre, amém? A resposta do Senhor sempre será a melhor, amém? Aleluia! E você vai perceber, e os seus olhos contemplarão, mesmo que num primeiro momento você não perceba tão claramente, ou mesmo você esteja sofrendo, você vai perceber que aquilo que Deus está fazendo é muito melhor. É muito melhor. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, lamente. É bom, é justo, é santo. Lamente diante de Deus, sua causa é justa. Mas em segundo lugar, saiba também esperar. Saiba esperar no Senhor o momento certo de Deus, para Ele pleitear a sua causa. Quem sabe Ele vai responder de acordo com aquilo que você está pedindo. Deus é bom. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já clamaram e Deus respondeu de acordo com as suas orações estavam de acordo com a vontade de Deus. Você já deve ter recebido muitas respostas de Deus, e Deus já deve ter dado muitas provas de que a resposta dele é sempre a melhor. Mas também tenha a mesma postura de fé, de confiança, de coragem, quando Ele não responder de acordo com aquilo que você quer. Esse é o grande desafio. E nesse desafio de vencer pela fé, de triunfar pela fé, além de lamentar, nós devemos aprender também a ter paciência e esperar no Senhor. E às vezes essa espera pode ser longa, às vezes não. Mas fique em paz. Deus está cuidando. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus está te sustentando. Deus está fazendo a vontade dEle. E lá no final você vai perceber que é melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí existe uma resposta de Deus. Uma resposta intrigante, uma resposta fantástica, uma resposta famosa, uma resposta que até hoje é declamada, uma resposta que mudou vidas.
No capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, olha, o Senhor respondeu, amém? O Senhor respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler, até quem possa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará, e se tardar, espera, olha aí de novo, espera, porque certamente virá, e não tardará. Olha a resposta do Senhor: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Aleluia! O que Deus está dizendo aqui, né? Numa tradução eduardiana, tá? Uma paráfrase aqui. Deus está dizendo assim: meu querido profeta, e Deus está dizendo também para nós nessa noite: eu sei quem é justo e quem não é. Eu conheço aqueles que são meus e aqueles que não são. Não pense que eu perdi as rédeas da história. Eu sei o que eu estou fazendo. O soberbo será julgado. O soberbo será julgado. Se você continuar lendo, você vai ver todas as declarações de Deus de julgamento contra os caldeus. E os caldeus foram julgados. Mais à frente, mas foram. Deus fala assim: eu conheço o soberbo, eu conheço o arrogante, eu conheço o coração dele. E ele vai ser julgado. Minha é a vingança. Eu retribuirei. É como se ele tivesse dizendo isso. Repetindo aquele famoso texto: minha é a vingança, eu retribuirei. Mas o meu justo, o meu povo, aquele que eu escolhi, aquele que eu remi, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: aquele pelo qual eu entreguei o meu próprio filho, esse eu conheço muito bem, e esse viverá pela fé, independente das circunstâncias, amém? Esse caminhará no meio da tempestade, no meio do trovão e do mar. Esse eu conheço. E o meu justo, aquele que eu conheço, aquele que eu escolhi antes da fundação do mundo, aquele pelo qual eu entreguei o meu filho. Abacuque não conhecia ainda Jesus, mas ele cria no Messias que haveria de vir. Aquele que eu amo, aquele pelo qual eu tenho um amor eterno, esse viverá pela fé. Em quem? No Senhor. E hoje nós podemos dizer que nós vamos viver pela fé em Cristo. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o grande desafio da espiritualidade. Quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão acontecendo, quando eu não estou sentindo nada, quando eu estou doente, enfermo, e quando eu olho ao redor e parece que tudo está desmoronando, continuar crendo e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e jamais duvidar do amor de Deus por nós, jamais pensar que Deus não conhece os seus e que Deus está fazendo confusão entre justo e soberbo. Deus não faz confusão. Nós às vezes fazemos. Mas Deus, Ele não faz confusão entre quem é dele e quem não é, meus queridos. Deus não faz. E a tua resposta está guardada. E a tua causa está sendo pleiteada. Do jeito de Deus, amém? E eu quero terminar. Agora sim. Depois de tudo isso, depois de ter recebido a resposta de Deus, de ter esperado, de ter lamentado, ele vai fazer algo muito parecido com Davi lá no Salmo 13. Quando Davi começa dizendo até quando, e termina dizendo: quanto a mim, confio na tua graça, cantarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, porquanto Ele me tem feito muito bem.
Ele vai terminar com o capítulo 3, meus queridos, com uma oração em forma de cântico. Depois de tanto sofrimento, de não entender nada, e de não ter entendido a resposta de Deus, de ter passado por um momento terrível de angústia, de sofrimento, e de ter ouvido a sentença de Deus, e de ter ouvido de Deus: não, eu não vou pleitear a sua causa, eu não vou julgar do jeito que você quer que eu julgue. Sim, o povo de Deus vai para a Babilônia, o povo de Deus vai ficar 70 anos na Babilônia, e eu continuo os amando, e eu vou estar lá com eles, e eles vão ser bênção lá na Babilônia, e depois eles vão voltar. Abacuque não teve a resposta de Deus. Deus respondeu para ele apenas isso: viva pela fé. Confie em mim que eu sei do que eu estou fazendo. Aí sabe qual que foi a reação de Abacuque? Ele cantou, ele glorificou a Deus, ele terminou demonstrando toda a sua alegria, todo o seu louvor, toda a sua adoração, toda a sua gratidão, e toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor. E por isso ele é um exemplo tão maravilhoso para nós, queridos. Porque depois de lamentar e esperar, eu quero convidar você nessa noite a não sair daqui sem se alegrar e confiar no Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo. Amém? Não saia daqui nessa noite sem se alegrar em Deus. Não saia daqui nessa noite sem ter a certeza de que Deus te ama. Não saia daqui dessa noite sem ter a certeza que nada pode separar ele nada pode separá-lo do seu amor. Não saia daqui hoje sem ter vontade de cantar e de adorar o Senhor, como nós acabamos de fazer aqui. E a oração do profeta Abacuque é linda no capítulo 3. Eu não vou ler todo o capítulo 3 para você. Eu vou ler apenas os textos que talvez você conheça melhor. Mas o capítulo 3 diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Cantarei ao Senhor por quanto Ele me tem feito muito bem. Agora eu entendi tudo, Senhor. E agora eu quero cantar e adorar o Senhor. Porque independente de tudo que vai acontecer, o Senhor é meu Deus e eu quero te adorar. E eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é meu Deus. E não importa o que vai acontecer comigo, eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor me ama. E que o Senhor vai continuar dominando as coisas, e que o teu amor é imutável. E ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Claro, Deus não respondeu como ele ficou alarmado, assustado com a resposta de Deus. Tenho visto as tuas declarações e me sinto alarmado, mas aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos séculos, dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Que oração maravilhosa, irmãos. No meio da angústia, e depois de ter ficado alarmado, diante da resposta de Deus, e eu já estou terminando, diante da resposta de Deus, Abacuque ainda encontra tempo para interceder por avivamento. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não vai responder agora, eu sei que o exército de Nabucodonosor vai vir e vai destruir tudo, talvez eu até morra. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu estou alarmado com a sua resposta, Senhor. Eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei que eu quero viver pela fé. Mas, Senhor, ele encontra tempo para interceder ainda. Aviva a tua obra, Senhor, como no passado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Traz um avivamento no meio do seu povo, mesmo que eu morra, mesmo que não seja agora, mesmo que seja mais para frente, mesmo que eu não veja, mesmo que meus filhos não vejam, mesmo que seja para as próximas gerações, mas traz um avivamento no meio do meu povo. Mas, Senhor, faz outra coisa também. Nessa ira do Senhor, em tudo que vai acontecer, tem misericórdia. Ele ainda intercede para Deus ter misericórdia na sua ira, porque Ele deseja que o seu povo não sofra tanto assim. Na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, é como se Abacuque, eu já estou terminando, meus irmãos.
Abacuque é como se se Abacuque estivesse dizendo assim para Deus: tira um pouquinho o pé do acelerador, Senhor. Tira um pouquinho a mão, não pesa tanto a mão assim não. Já que o Senhor vai julgar, já que o Senhor vai exercer a tua ira, tem misericórdia desse povo. Eles são pecadores, mas tem misericórdia. Esse homem tem um coração cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Esse homem tem um coração voltado para Deus. E eu creio que essa deve ser a nossa oração, querido. Mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que você está fazendo, dobre o seu joelho no chão. Ore por avivamento, ore por missões, ore por causas dignas. Ore para que o mundo conheça o Senhor. Ore para que Deus seja conhecido pela pregação do Evangelho. Tire um pouco também o foco às vezes de você mesmo e ore por outras causas. Ore por essa igreja, para que ela alcance cada vez mais pessoas que estão envolvidas em tantas mazelas. Ore por um avivamento. Ore por um avivamento na sua vida, na sua família, no seu casamento. Ore pela obra do Senhor. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos séculos. E no decorrer dos séculos faz-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele começa a adorar a Deus e falar do poder de Deus. E depois, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que Abacuque, ele conhece, a teologia de Abacuque é muito boa. Porque ele faz uma exaltação dos atributos de Deus de uma maneira tão maravilhosa, e ele pinta-se um quadro tão maravilhoso, e faz comparações, e usa metáforas, e usa figuras de linguagem, demonstrando a grandeza do nosso Deus. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ele exalta Deus, ele adora Deus. Nos momentos de aflição, querido, quando você não estiver entendendo nada, que as suas expectativas estejam frustradas, você estiver dominado pela tristeza, alguém que triunfa pela fé, alguém que assim mesmo exalta os atributos de Deus, como agora há pouco nós fizemos nesse momento maravilhoso de louvor, adorando a Deus e exaltando a graça de Deus, a obra de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça de adorar. E no final, a partir do versículo 16, ele diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete. Abacuque está esperando a invasão de Jerusalém. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Assim termina o livro de Abacuque. Uma adoração, gratidão e alegria. Eu quero convidar você, querido, que mesmo que as suas expectativas estejam frustradas, não deixe de se alegrar no Senhor. Se alegre nos momentos bons, mas se alegre também nos momentos de expectativas frustradas. Adore a Deus independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que na sua casa esteja difícil as coisas, ainda que você esteja sofrendo, continue firme, triunfando pela fé. Continue crendo nesse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque o maior favor que Ele podia fazer e a resposta maior que Ele podia dar, Ele já deu quando Ele entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário em nós.
E quando você, como eu já falei aqui, quando você tiver alguma dúvida do favor e do amor de Deus pela sua vida, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Lembre-se do que Ele fez por você. Lembre-se do seu corpo pregado na cruz. Lembre-se dele clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se que a Deus agradou moê-lo em nosso lugar. Lembre-se de Isaías 43. Quando você estiver nos momentos mais difíceis da sua vida, alegre-se no Deus da sua salvação, porque Ele escolheu você. O Filho dele foi entregue numa cruz com muito sofrimento, por minha causa e por sua causa, e está aguardado um dia, e nós temos a esperança de que um dia Ele virá, e nós estaremos com Ele eternamente, amém? Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós não andamos por aquilo que vemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. E assim nós triunfamos pela fé, quando nós, independente das circunstâncias, olhamos para Cristo. Assim foi o exemplo de Abacuque e tantos homens de Deus, e assim nós venceremos. Assim nós somos vitoriosos. Assim o povo de Deus triunfa pela fé. O justo vive pela fé. O justo não retrocede. O justo não olha para trás. O justo caminha confiante. Ainda que a figueira não floresça, ele olha para frente. E seus pés são como o da corça, ele anda altaneiramente. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Levanta o seu semblante nessa noite. Levanta a sua cabeça. Olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus e se alegre-se nele. Amém? Ele já demonstrou o seu grande amor, garantindo o seu lugar no céu pelo sacrifício do seu Filho amado. E está para acontecer o dia em que Jesus virá. E nós aguardamos com alegria esse dia. E esperamos no Senhor. Amém?